Isaac, com os gols do Mbappé ontem, vocês acreditam que ele pode ganhar o melhor da Copa? O melhor da Copa eu tô achando que tá difícil pra ele. Porque acho que todos aqui temos a ideia de que o melhor da Copa, independentemente do que aconteça hoje, o melhor da Copa me parece que será Lionel Messi. Tem seu voto, Careca? Tem meu voto. Para mim, o melhor da Copa, independente do que aconteça na final, Lionel Messi. E acho que não tem chance do Mbappé ser premiado como melhor da Copa. E acho, inclusive, que esse jogo de terceiro lugar, falando bem sério, é um jogo mais do que desnecessário. É um jogo que desvirtua esse negócio de números e de... Porque, porra, é um jogo que é pelada, né? Então, eu já era muito contra terceiro e quarto lugar e sou mais a cada dia. Ô, Beckler, você também, né? Assim, acho que o Mbappé... Tipo, o que aconteceu no terceiro lugar não pode... Acho que não vai contar, né? Pra uma votação de melhor. Contar pra gols, artilharia, não sei, que é uma coisa. Agora, contar pra melhor da Copa, acho que não dá, né? E sem notar que a França perdeu, né? Além de tudo, foi 6-4 pra Inglaterra. Tudo bem que ele fez os 2 gols dele, mas a França, além de tudo, perdeu. Então, nem essa conquista o Mbappé teve. Ele jogou muito bem. Se a França ganha de 1-0 da Espanha, acho que estaria absolutamente no páreo, só que a França perdeu de 2-0 da Espanha. Então, acho que ele sai desse páreo. Isso que o André falou é interessante mesmo, né? Assim, você tem 6 jogos até chegar à disputa de terceiro e quarto, super competitivos, que não tem espaço para nada, e depois você tem um jogo ali... 7 nessa Copa, né? É verdade, esse já é o 8º jogo. E depois você tem ali um jogo que é completamente fora de qualquer contexto competitivo e que faz isso, né? Faz o jogador fazer não sei quantos gols e tal. O Just Fontaine, que tem 13 gols em uma só edição, ele fez 4 na disputa de terceiro e quarto. Então, desvirtua mesmo. Mas ele já era artilheiro da Copa, tá? Ele já era artilheiro da Copa. Sim, mas, assim, ele já tinha 9 gols até ali e os vice-artilheiros foram Pelé e o Han, que tinham 6. Ele, mesmo sem os 4 gols do terceiro lugar, ele já era artilheiro da Copa. É que eu acho que tem um ponto só. Eu concordo em algum ponto aí com vocês em relação a isso. Mas também, assim, tem grupos que são muito mais fortes que outros. Então, no fim, isso também tá no jogo, assim, né? Mais competitivos no final das contas, né, Tainá? Eu entendo, então, mas é que às vezes você pega uma seleção que é isso, assim. Você pega um Curaçao da vida, entendeu? Vai te fazer, provavelmente, fazer mais gols. Mas é que Curaçao, ela tá dando o melhor dela. Ontem a gente teve times que provavelmente não deram o melhor deles, entendeu? Acho que é esse o conceito, né? Ontem é algo próximo de um All-Star Game. O jogo de ontem, ele tem uma pegada de um All-Star Game. Enfim, para mim acho que ficou muito claro isso ontem. Ô, Vés, só pra fechar, você acha que é do Messi também o prêmio de melhor da Copa, né? Independente do que aconteça hoje. Falei ontem. Para mim, o prêmio de melhor da Copa já está dado para o Messi. Pode acontecer o que acontecer hoje. E aí a bola de ouro outros 500, são outros 500. Bom, a gente vai daqui a pouco já falar da final entre Espanha e Argentina, mas antes, acho que vale a gente repercutir rapidinho aqui e também entender como é que foi a repercussão na França em relação ao jogo de ontem, França e Inglaterra, porque é isso, né? No fim das contas era um terceiro lugar e tal. Pode ser que, com o passar do tempo, isso tenha uma outra relevância, tá? Acho que até é mais para a Inglaterra do que para a França, porque para a Inglaterra foi a melhor colocação da seleção lá desde os anos 60. Para a França, Clarinha, queria entender um pouquinho assim da repercussão por aí. Eu já penso que é o seguinte, pega esse jogo como modelo e aí todo mundo que jogar a disputa de terceiro lugar tem que jogar nessa vibe aí. É churrasco, é amigos do Mbappé contra amigos do Bellingham, que pelo menos a gente se diverte, você entendeu? Mas como é que repercutiu por aí, Clarinha? E o último jogo do Deschamps como técnico da seleção francesa, né? Bom dia. Bom dia, Tainá, para você, para todo mundo ligado com a gente. Pois é, no mínimo foi uma partida divertida para os franceses. Só teve um pouquinho de diversão a partir do segundo tempo, essa é a verdade. Era uma partida com muito pouca expectativa por aqui, tá? Os franceses não estavam muito animados, obviamente, depois de toda a decepção de não estar na final para esse jogo. Então, os bares que normalmente estavam cheios para assistir as partidas
estavam vazios, várias pessoas não assistiram. Meus amigos franceses, por exemplo, nenhum deles assistiu a partida, não estava muito preocupado. Mas, obviamente, que quando a partida começa e aquele 4-0, se falava aqui em humilhação, que por mais que existisse uma decepção, a França não poderia se comportar daquela forma. O L'Équipe tampou hoje na sua capa o Folie Total, que é loucura total, né? E fala ali embaixo, depois de um primeiro tempo catastrófico, essa também foi a palavra usada pelo Deschamps no intervalo da partida, a França consegue, enfim, de alguma forma fazer algum entretenimento, eu vou colocar dessa forma, no segundo tempo. A repercussão é muito mais de um fim de ciclo do Deschamps, acho que é o principal assunto em termos de pós não estar na final, né? O Deschamps se despediu, a Federação Francesa já fez um post de agradecimento, o próprio Mbappé também já se manifestou, e obviamente isso foi o grande assunto pós-jogo, e a gente escuta agora, inclusive, o Deschamps falando um pouquinho sobre esse fim de ciclo. Bonsoir Didier, je vais parler au nom de l'Union des journalistes de sport en France, et donc en concertation avec tous les envoyés spéciaux de la presse française ici, on voulait te remercier pour toutes ces années, pour la manière dont tu as considéré les médias, notamment les médias traditionnels dans un monde qui change, pour la manière dont tu as ouvert les portes régulièrement et où tu as traité tout le monde de la même manière et en faisant finalement avec nous ce que tu avais dit, en plaçant l'équipe de France au-dessus de tout et au-dessus de quelques fâcheries parfois ou quelques critiques de quelquefois. Donc voilà, au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous et pour la manière dont cette relation professionnelle s'est développée pendant ces 14 années. Merci. C'est gentil. Merci. J'aime toujours avoir le mot de la fin. Le plus important, n'oubliez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. On peut... Les critiques, ça fait partie de la vie, et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Mais bon, oui. Je vous souhaite le meilleur, et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore. Merci. Merci. Aí o Deschamps ficou bem emocionado nessa pós-partida, né? Obviamente fechando esses 14 anos. No fim das contas, acho que o post do Mbappé foi bastante emotivo nesse sentido. Estamos falando do maior artilheiro da seleção francesa, neste momento o maior artilheiro de Copas do Mundo, né, com 22 gols, 10 gols nessa edição, e aí obviamente ele inclusive falou no pós-partida, olha, o Messi vai marcar amanhã, tá? Ele marca todo gol, então, todo jogo, então muita calma nessa hora. Mas obviamente o Mbappé ainda tem muito futuro pela frente, outras Copas pela frente, tá? Ainda tudo indica, se durar, né, até a próxima Copa, porque ninguém garante, com Zidane no próximo Mundial, que nas próximas semanas deve ser anunciado em setembro. Ele já tem os primeiros compromissos com a seleção francesa. Essa é a expectativa de Zidane comandando o que é hoje o atual maior artilheiro de Copas do Mundo, maior artilheiro da seleção francesa, e que sai dessa Copa do Mundo com esse 4º lugar aí no estilo... jogo de várzea, né? Mas divertido. Deu pra animar a noite. É isso aí. Pra gente, sim, né? Não sei exatamente pra eles, mas pra gente, pelo menos, deu pra dar uma animadinha. Obrigada, viu, Clarinha, pelas informações, trazendo pra gente um pouquinho desse olhar, né, dos franceses em relação a esse final de Copa do Mundo pra eles e pra Inglaterra. Mas acho que especificamente pro Deschamps, né, Vessi? E acho muito interessante ali o que ele fala. É isso, né? As críticas vão acontecer e, no fim das contas, fazem parte mesmo deste processo, né? De você estar nesse lugar que ele esteve durante tanto tempo. Mas dá pra criticar com respeito. Acho que várias vezes o Deschamps teve essas críticas, porque acho que a gente percebia ali, entendia que a França podia jogar mais e tudo mais. Essa Copa, eu acho que a França conseguiu jogar, assim, grande parte do que se imaginava que ela conseguiria, que ela tinha capacidade. E ele sai falando sobre respeito, né? Então, é o fim de um ciclo de um cara que acho que deixou a marquinha dele com essa seleção, né, Vessi? Alguém que fica de 2012 até 2026 no cargo, e numa seleção em que há cobrança, né, numa seleção da França que se imaginava que a França poderia fazer coisas grandes, como fez, talvez
a gente fica com a impressão de que poderia fazer um pouco mais, né? Nesses 12 anos sai com um título de Copa do Mundo, que para mim foi inquestionável em 2018, um título da Nations de 2021, mas acho que poderia mais, né? Acho que pelo menos o título da Euro 2016 era um título esperado, de repente mais uma Copa do Mundo, a última escapou no detalhe, essa jogou talvez a versão mais, sei lá, de mais entretenimento da França, talvez tenha sido nessa. Acabou no jogo contra a Espanha mostrando que realmente não estava pronta ao tamanho do desafio que era a Espanha, mas mostrou um futebol bem interessante. E no fim, acho que é um trabalho muito bom do Deschamps, mas deixou um pouco a sensação de que em alguns momentos a França era mais amarrada, era mais presa do que a gente achava que poderia. Talvez foi a forma que o Deschamps achou melhor. Acho que a França perdeu algumas chances ali, as 2 Euros que ela perde depois, em 2021 e 2024. Acho que a França poderia mais, mas acho que, no geral, é um trabalho em que o Deschamps colocou sempre a França brigando, sempre próximo da elite. Então, acho que é um trabalho muito bom e respeito tem que haver sempre, né? Mesmo que você eventualmente precise criticar, não necessariamente quando você critica é porque você não gosta. Você está apenas fazendo o que você é pago para fazer, que é falar a tua avaliação e sendo sincero e sendo direto e respeitoso nas duas pontas, né? Tanto para criticar quanto para elogiar. O Deschamps ontem que falou alguma coisa, né? Trouxe para ele um pouco da culpa ali da eliminação na semifinal, falou que de repente até poderia ter feito outras coisas, outras escolhas no jogo e tudo mais. E aí, a Zaine aqui no chat, eu não sei se porque eu era muito pequena em 98, mas eu não consigo sentir raiva da França como a minha mãe sente. Ela odeia mais a França que a Argentina hoje em dia. O Beckler, o Lelis pergunta, 6-4 é goleada? Não, é pelada. 3-0 é placar clássico e depois goleada é de 3 gols de diferença para cima até 5-2. Depois vira bagunça. Depende do jogo, 4-1, 5-2. Não, 6-3 aquele PSG e Bayern já. a gente não considerou pelada. Não. Acho que depende do que é o jogo, não do placar. Aquela ali é uma exceção. Depois é jogo de muito gol, vai. Depois dá uma bagunçada, é jogo de muito gol. Tá. Carequita. Por um acaso eu falei sobre isso. Acho que não tem comparação dos dois jogos. O 6-4 de ontem não pode ser comparado com o 5-4 de PSG e Bayern pela execução dos dois times. O 5-4 é muito mais mérito de quem executou do que demérito de quem tomou. Ontem não é isso. Ontem era um jogo no modo churrasco. Ontem só faltou aquele nosso tio barrigudo entrar no campo com um copo de cerveja na mão. Não teve um Wesley Safadão no jogo de ontem. E cabia. Não teve nem o jogo de ontem. O jogo de ontem, a FIFA poderia fazer para incentivar a prática do futebol no mundo, para mostrar que o futebol é o esporte mais facilmente praticado e tal, para a molecada se inspirar. Ontem tinha que sortear lá na hora da moedinha. Quem ganhou, você quer com camisa ou sem camisa? E aí joga um time com camisa, outro time sem camisa. Ontem foi mesmo. Bota na tela só os números do Mbappé também pra gente. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Sobre o quanto pode desvirtuar alguma coisa, os números dessa disputa de terceiro lugar entrarem aqui no fim das contas, mas é um jogo que está lá, né? Então é um jogo que os números entram e tá lá o Mbappé com os seus 22 gols, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, pelo menos até aqui. Porque ontem o próprio Mbappé, como disse a Clarinha, já falou que o Messi provavelmente vai fazer gol, porque ele tá fazendo gol aí em todos os jogos. Mas é impressionante, o Beckler, os números que chega o Mbappé e o que ele tem. Assim, mais 2 Copas a gente pode colocar pro Mbappé ainda? Se ele quiser mais, né? Vai ter 31, 35. Bom, pelo menos. Porque hoje em dia os jogadores conseguem chegar até mais longe, né? Do que chegavam antes. Então, se ele tiver vontade de chegar até os 39, talvez ele ainda consiga chegar jogando, ter alguma importância. Mas também não é todo mundo que é Messi, Cristiano, Modric, né? Não é fácil também chegar aos quase 40 jogando. Então vamos lá, mais 2.
A França é time bom, a França não vai cair no terceiro ou no quarto jogo. Então ele tem o quê? Pelo menos mais uns 10 jogos de Copa para fazer. Ele tem uma média de 1 gol por jogo. Se ele fizer mais 10 gols, dificilmente alguém vai passar o Mbappé assim em muito tempo. O Haaland fez um tanto de gol, mas a Noruega nem sempre vai estar e nem sempre vai ter gente para acompanhar o Haaland, por exemplo. Então, o recorde do Messi, a gente sabia que ia durar pouco porque já estava vindo o Mbappé. É que o recorde do Mbappé vai durar muito tempo, eu acho. Cara, né? Porque são 22... Ontem... 22 gols em 22 jogos, né? Que tem o Mbappé. Se a gente pensar que ele tem mais 2 Copas, e vamos dizer que não vai aumentar o número de seleções, porque se aumentar ainda vai ter a fase 32 avos, né? Então vai ter mais. Não. O que é não? Pular para 64 não vai aumentar um jogo, não. Vai continuar tendo 8 partidas. E aí que só vai tirar o terceiro. Tá bom. Só não vai classificar terceiro. Vai classificar os 2 primeiros, 16 vezes 2, 32. Começa de 32 até a final. Então a gente pode... Se a França não for para a final, nas outras Copas, for até as quartas, a França é o Brasil. Não, porque agora a gente foi nas oitavas. O Brasil foi das oitavas. Mas a França... Digamos que a França vai até as quartas. Ele tem 3, 16 avos, 12. oitavas e quartas. 6 jogos, correto? Mais 12 gols. 22, 32, 34. Jesus. Acho que vai ser difícil batê-lo. Ontem o Mbappé, com os 2 gols e a assistência que ele deu, aliás, uma belíssima assistência, por sinal, para o gol do Barcola, o Mbappé passou o Messi em 3 coisas, né? Ele desempatou o Messi, artilharia desta Copa, estava 8-8, ele foi a 10. Então ele virou artilheiro isolado desta Copa. Ele ultrapassou o Messi em participação em gols nesta Copa. O Mbappé, no começo do jogo, tinha 11, 8 gols, 3 assistências. Fazendo 2 e dando uma assistência, ele foi a 14, 10 gols e 4 assistências. O Messi tem 12, 8 gols e 4 assistências. Então ele também virou o cara que mais participou de gols nesta Copa, além desse que está na tela, que é a maior... Não, que está na tela é só dessa Copa, né? Além de ter virado o maior artilheiro da história, porque o Messi tinha 21, ele tinha 20, e ontem ele virou 22-21. Então, em um só jogo, ele passou o Messi em 3 coisas. Vocês acham que tem alguma chance... Eu não sei se o jogo de ontem... Que algumas pessoas acharam isso, né? Do jeito que foi o jogo, não sei o quê. Até as entrevistas, né? Foram de muita sinceridade dos caras na preparação pro jogo. De que não queriam jogar esse jogo e tudo mais. Você acha, André, que tem alguma chance de cair esse jogo em algum momento, essa disputa de terceiro lugar? Boa pergunta. Eu acho que não. Acho que não, porque é um jogo que, no final das contas, é um jogo procurado pelo público. O estádio estava cheio. O estádio estava cheio. Então, assim, a FIFA, ela não está muito preocupada com o nível técnico, desempenho, em ser justa ou não. A FIFA está preocupada em dinheiro, em fazer dinheiro. E eu acho que se mantiver Infantino aí, eu acho que a tendência é manter esse jogo. Talvez, dessa vez, nessa Copa, por ter sido um jogo, assim, bem... Cara, podia estar 7-0 no primeiro tempo esse jogo. Não seria nenhum exagero. O jogo tá 7-0 no primeiro tempo. Foi uma vergonha. Mas eu não vejo eles tirando esse jogo, não. E a França poderia ter virado para 6-4 em 25 minutos. Eu acho que, pelo contrário, acho que o jogo de ontem reforça a decisão de terceiro e quarto. Pois eu também acho. Porque pro torcedor que só quer entreter, é tudo que quer. Se tivesse sido, a gente não quer jogar, chega lá 0-0, poderia ir fortalecendo essa ideia de que esse jogo aqui não serve pra nada, ninguém quer jogar, ninguém quer assistir. Agora um 6-4 com golaços, com recorde sendo quebrado, é tudo que se quer para um jogo que não vale nada, né? Que seja legal, que tenha golaço e que tenha alguma coisa ali, alguém super motivado. Ontem eu falei que o jogo de terceiro lugar só tinha 2 utilidades. Uma era vender ingresso e a outra era aumentar a média de gols da Copa. Check nas 2 coisas, né? O estádio de Miami estava lotado, o ingresso não foi barato e 10 gols num jogo. Eu acho que para o futebol, para a Copa do Mundo, é pior você ter um jogo que não é um jogo, é um All-Star Game. Mas a FIFA não está muito preocupada com o que é melhor ou o que é pior para o futebol, né?